A gente vai começar a primeira sessão do módulo de epistemologia desse semestre da LAC, e o nosso tema de hoje vai ser método científico. A gente pretende, nessa apresentação, passar por 5 momentos diferentes. Primeiro, a gente vai falar um pouco sobre a gênese da ideia do método científico, vamos passar sobre os conhecimentos hipotético-dedutivo, depois falar brevemente sobre concepções modernas de ciências, sobre o método científico e, por fim, uma conclusão e uma discussão. É importante que toda essa apresentação foi pensada comigo, com o Thiago Timóteo, para ser um recorte. Então, isso daqui a gente não pensou fazer esse momento com vocês para ser um momento de educação bancária, que a gente iria falar vários conceitos e vocês iriam anotar e tentar armazenar. Aqui a gente vai tentar sustentar novas ideias, tentar estimular vocês a pesquisarem por fora e serem críticos a ver a historiografia da ciência, a epistemologia, para a gente ter discussões melhores. E nesse sentido, antes de começar a sessão, eu queria fazer um breve comentário. A nossa sessão ela terá um cunho interativo, né? E essa interação vai ser baseada na maiêutica socrática. O Sócrates era um filósofo grego, ateniense, ele possuía uma técnica de investigação filosófica chamada de maiêutica. E nessa técnica, essa técnica consistia em, através de questionamentos aos seus alunos, eles fazerem os alunos a pensar, refletir e a suscitar novas ideias, para o aprendizado deles ser de forma mais complexa e não apenas bancária, como eu havia dito. Então, durante a apresentação, terão momentos que a gente vai fazer perguntas voltadas para alguns ligantes. A gente vai falar, não sei quem responde essa pergunta. E a pessoa vai ter, em média, 30 segundos. O interessante é que não seja algo longo, que a gente pare toda a sessão. E sim que sejam shots, uma coisa rápida. E a partir daí, a gente retoma a discussão. E para começar a sessão, eu queria fazer a pergunta mais clássica da LAC-FMB que existe, que é: o que é ciência? E eu queria que o Murilo Carneiro começasse respondendo essa pergunta para a gente. Por favor, Murilo. Ciência, para mim, Gustavo, acho que é o melhor jeito da gente tentar conhecer a verdade, saber como as coisas funcionam, coisas nesse sentido. Uhum. Você usou a palavra jeito, né? Jeito a gente pode interpretar, tentar decodificar como percursos retóricos, né? Um caminho, uma direção. E se a gente for pensar a ciência como um espaço retórico da apropriação da realidade, né? É importante que a gente entenda que esse modo de a gente tentar dar sentido à realidade, de a gente observar o nosso universo, a gente tentar entender, ele não é um espaço material nem sólido, né? É uma abstração da nossa mente. Então, primeiro, porque refletir ciência é uma atividade primariamente filosófica, então ela é restrita à forma como nós, sapiens, temos essa capacidade de abstração. E segundo, porque a historiografia da ciência, ela nunca foi um espaço uníssono, né? Nunca foi um momento que, em todos os lugares do mundo, as pessoas concordavam com tudo. Então, sempre houveram diferenças, né, da forma de definir e interpretar a ciência. Isso não é um problema, está tudo bem. E, seguindo nessa ideia, a atividade, o labor de investigar como nós adquirimos conhecimentos é chamado de epistemologia, né, que é esse assunto principal desse módulo de ensino da LAC. E fazendo aquele jogo clássico de palavras, que todo mundo já viu isso no ensino médio, a epistemologia, a palavra se divide em duas, né? Episteme significa ciência, conhecimento, logos, teoria, estudo. E já que a gente está falando de filosofia, eu queria trazer uma ideia que eu li num texto que eu achei bem bacana. A filosofia, ela não se pretende, muitas vezes, em dar pontos finais. Quando momentos filosóficos, né, de falar sobre filosofia, como esse momento aqui, a ideia não é ser pontos finais, e sim ser esses pontos parágrafos ou ponto vírgula. Então, como eu havia dito, a gente vai trazer uma interpretação de alguns fatos históricos e algumas observações filosóficas, e, claro, no momento de discussão, a gente pode expandir, né? Inclusive, a definição de epistemologia, ela difere, segundo alguns autores, do conceito de história da ciência, na medida que a epistemologia ela é muito mais voltada, muito mais voltada, é a teoria do estudo, muito mais voltada para a apreensão do conhecimento de forma geral, e não apenas para a ciência, porque, por exemplo, aqui a gente não vai falar de teologia, e também é uma forma de compreender. Então, a epistemologia seria
um campo muito mais aberto dentro da filosofia, e a gente aqui vai se reter muito mais à história da ciência do que a epistemologia em si. E outro fato interessante do fazer epistêmico é a concepção do Platão. O Platão vai definir que o conhecimento se diferencia da crença na medida que ela se justifica. Então, o Platão, há muito tempo atrás, ele já sugeria algum nível de demarcação de demarcação de ciência que vai estimular, que vai influenciar filósofos adiante a tentarem demarcar a ciência também. Mas esse é um preceito básico que a gente vai ver em todas as ideias que a gente vai ver a partir daqui, né? Que o conhecimento ele se diferencia da crença, que não são coisas iguais, são coisas diferentes. Essa palavra, essa frase, na verdade, cogito ergo sum, que ela é no latim, embora o Descartes tenha escrito em francês, em português é penso logo existo, em inglês é think therefore I am, que é uma música da Billie Eilish, só que não foi a Billie Eilish que escreveu, foi o René Descartes, e é uma frase bastante emblemática do René Descartes, que está presente no livro dele, O Discurso do Método, que é um livro de 1637, ou seja, no século XVII. E nesse livro, ele vai tratando uma variedade de pontos dentro da filosofia, desde questões ontológicas da existência, até ele vai tentar friccionar se Deus existe, como é que Deus existe dentro de uma perspectiva mais filosófica. Mas a ideia que eu quero trazer para o René Descartes aqui são duas, que vai sustentar nossas ideias, são as seguintes: o racionalismo do Descartes e o método cartesiano. De forma bem resumida, pedagógica até, o racionalismo vai propor, entre outras coisas, que a razão e a intuição devem ter privilégio sobre a sensação e a experiência na obtenção do conhecimento. Então, o que o Descartes vai estar propondo para a gente aqui é que, através da cognição humana, através do método cartesiano, que eu também não vou me aprofundar porque seria algo muito extenso, era capaz de a gente compreender a realidade, apenas com a cognição humana, né? Apenas com o pensar, a razão. E isso porque o conhecimento, segundo Descartes, ele seria alcançado por meio da razão das ideias inatas, né? Que estão presentes na natureza. Então, para ele, existiam ideias. Todos os eventos da natureza, eles possuíam ideias primárias. Você não precisaria elaborar muito a respeito dela, e sim compreendê-las da forma que Deus a colocou. O trabalho do Descartes ela tem um vínculo bastante interessante com a teologia, né, que ele usa muito a ideia do Deus cristão para explicar as coisas. E é interessante que, em alguns momentos, ele suscita que, às vezes, você não consegue compreender aquela ideia porque Deus não quis, mas com a razão, se Deus deixar, você consegue. É uma coisa bem contraditória, assim, mas realmente está aí. E existiam pessoas que discordavam ferrenhamente do racionalismo do Descartes, né, que eram os empiristas. O empirismo, se a gente for pensar na gênese do empirismo, a gente vai remontar lá nos sofistas gregos, mas não vamos fazer essa viagem. E o empirismo, como uma escola filosófica em si, ela vai se consolidar com os empiristas britânicos, né, que foram o John Locke, o David Hume e o Thomas Hobbes. O Locke, que é esse moço aí da foto, ele vai ser muito mais famoso no campo da filosofia pela publicação de 2 livros deles, que foi o Ensaio sobre a Compreensão Humana, que é de 1690, e um outro livro, Ideias Inatas. E nesses livros ele sumarizou as ideias básicas do empirismo até seu tempo, que seriam, claro, eu não vou explicar aqueles outros empiristas britânicos por uma questão de tempo, mas o que o Locke conseguiu sumarizar dessa, entre aspas, escola filosófica, dessa forma que várias pessoas pensavam de forma semelhante, seria: todos os conceitos se originam ou são aplicados à experiência. Todas as crenças ou proposições racionalmente aceitáveis são justificáveis ou conhecíveis apenas pelo meio da experiência. Então, os empiristas, eles vão romper com a ideia lá do racionalismo, né? De que a realidade era possível de ser entendida apenas com a observação e com a razão, pela retórica em si. E a experiência, ela vai ser fundamental para a compreensão dos eventos. Portanto, os empiristas vão acreditar que pode existir até ideias a priori, como o Descartes fala. O John Locke, no livro, dá o exemplo da moral. Para o John Locke, a moral é um fenômeno, uma ideia que ela é uma ideia a priori, que ela é inerente ao evento, que a gente não precisa experimentar, né? Quando você observa as sociedades, você consegue compreender a moral.
Mas para o restante dos fenômenos, né, a grande maioria dos fenômenos, eles defendiam que seria necessário a experimentação para, a partir daí, ideias a priori, né, não, perdão, para a experimentação que, a partir daí, eles iam chegar a ideias posteriori, né? Então, dois momentos de demarcação. O racionalismo pensava em ideias mais a priori, já o empirismo falava que você precisa experimentar para você conseguir ideias a posteriori para compreender esse fenômeno. O indutivismo é um pouco semelhante ao empirismo, né? O empirismo vai sofrer uma modificação bastante interessante e importante para a história da ciência. O Francis Bacon é um lord inglês muito influente na corte inglesa, viveu no século XVI, século XVII. Ele escreveu em latim um livro bastante humilde, que tem muito a ver com o que a gente discute aqui, a honestidade em ciência hoje, que é Direções Verdadeiras sobre a Interpretação da Natureza. Nesse livro, o Francis Bacon ele vai inaugurar uma nova corrente de pensamento, que é o indutivismo. Essa corrente de pensamento, ele pensa que a partir da razão, né, da observação e da experimentação, você até consegue, as duas juntas, você consegue compreender a realidade. E essas duas formas de compreender a realidade, né, esses métodos, eles são capazes da gente compreender realidades universais através da observação de eventos singulares. Ou seja, o Bacon acreditava que o pesquisador ele podia criar mini-axiomas e ir testando. E na medida que ele ia testando esses mini-axiomas, como se fosse uma escadinha, ele iria adquirindo sucesso, sucesso na observação, na experimentação, e o cientista iria criando novos axiomas para, assim, avançar a sua ideia. Eu vou dar um exemplo bom para ficar fácil. Digamos que eu, Gustavo, vou fazer um estudo que eu vou querer saber se todos os carros que saem das fábricas de automóveis, eles são lustrosos, têm um acabamento lustrado e brilhoso. Então, eu vou em toda a Bahia, nas fábricas, e vou observar todos os carros. Uma vez que eu observei todos os carros, e eu percebi que todos eles eram lustrosos e brilhantes, eu poderia chegar à conclusão que sim, é uma verdade universal que todos os carros produzidos na Bahia são lustrosos e brilhantes. Aí, a partir daí, o Bacon estimula que você desse um novo passo dentro desse axioma, você acrescentasse um novo axioma. Agora, eu não vou olhar só para a Bahia, eu vou olhar para todo o Nordeste. Eu vou em todas as fábricas do Nordeste e assim por diante. Então, o Bacon vai falar que, uma vez que você chega nesse axioma, você tenta um degrau acima para você conseguir cada vez mais ampliar essa sua capacidade de compreender realidades universais. E essa ideia indutivista, ela era muito difundida lá no passado, e ela teve uma repaginação no século XX, que foi na cidade de Viena, tinha um grupo de cientistas de várias áreas, da física, da matemática, da área da biológicas, que eles se reuniam em Viena, e era o que era chamado o Círculo de Viena. E o que essas pessoas queriam, elas periodicamente se reuniam para tentar repensar a filosofia e repensar a demarcação de ciência. E esses cientistas do Círculo de Viena, eles não concordavam entre si, mas eles chegaram na grande maioria das vezes, mas eles chegaram a um consenso, a um novo princípio, que foi o princípio da verificabilidade, né, que foi uma repaginação do indutivismo, que daqui a pouco vocês vão entender uma crítica mais complexa a esse princípio. Esse princípio da verificabilidade seria apenas afirmações verificáveis logicamente ou empiricamente são cognitivamente significativas. Isso significa o quê? Que apenas aqueles conhecimentos que vêm de uma base indutivista, ou seja, que você experimenta, que você observa, elas são significativas. No fim das contas, né, não muda muito o racional por trás disso tudo. Massa. Consegue me ouvir muito direitinho? Tranquilo, né? Pronto. Então, agora a gente vai para uma transição, né? E aí eu queria perguntar a Vini Raimundo, né? O raciocínio indutivo, você acha que é capaz de discriminar o que é verdade científica? Por quê? Você tem alguma noção?
Eu acho que depende. Eu acho que o método indutivo ele tem a sua aplicabilidade, dado alguns contextos, mas vão haver outros onde a gente vai precisar de outras ferramentas metodológicas que talvez se apliquem melhor. Aí vem as críticas, como, por exemplo, o método hipotético dedutivo. Então, eu acho que depende bastante. Perfeito, pode passar, Gustavo. Então, para iniciar essa parte, eu queria trazer uma frase de de Hempel, que ele fala o seguinte, ele não inaugura, mas ele traz uma célere frase dizendo que a confirmação de teste ele não verifica uma hipótese, ele provê apenas alguma colaboração a ela. E esse grau de colaboração, ele depende da quantidade, da variedade e da precisão da evidência, né? Então começa a se discutir que você não consegue, a partir de verificações sucessivas, que era aquele critério científico de Viena, você chegar a uma verdade universal, né? E essa parte de baixo, a gente começa a ver que, inclusive, o grau de colaboração, você não só não chega a uma verdade universal, como você tem ainda uma variação no grau de colaboração. Depende de inúmeras situações, quantidade, variedade de estudo, precisão da evidência, qualidade da evidência. Então, a gente vai ver que, do ponto de vista tanto pragmático, tanto racional, quanto prático, essa ideia começa a transicionar nessa época. Passa aí, Gustavo. E o principal crítico, e que a gente meio que demarca, né, uma era pré-popperiana, pós-popperiana, é realmente Karl Popper, né? Ele cunha a frase de que não há metodologia específica para a ciência, né? Que a ciência, como qualquer outra atividade orgânica, consiste majoritariamente em resolução de problemas, né? Então, ele começa realmente a colocar esse conceito de hipótese, de identificação de um problema, de criação de uma hipótese antes de você testar. E também começa a criticar o indutivismo em vários aspectos, né? Primeiro, sobre sua metodologia propriamente dita de não fazer contraprova, né? De você fazer observação, de você fazer até teste, fazer abstração, mas você não faz uma contraprova. Você corre o risco de entrar em uma espiral infinita. Então, você vê que um pato é branco, vê que 2 patos são brancos, 3 patos são brancos, você fala que todos os patos são brancos. A partir daí, você vê um marrom. Aí agora você muda a sua teoria, você fala que todos os patos são marrons ou brancos. Aí você observa que daqui a pouco também tem um pato preto, daqui a pouco tem um pato rosa. E você vai tornando a sua teoria mais complexa e mais complexa, sem que a junção desses fatores, eles tenham qualquer nexo causal. Então você vai entrando numa espiral infinita e você nunca chega numa verdade essencial, né? E aí ele faz muitas críticas a Bacon e ao ciclo de Viena com relação a isso. Além disso, ele começa a falar sobre o valor do erro, né? O método indutivo, ele não dá um valor ao erro, ele busca a verdade, ele busca a perfeição, ele busca a observação in natura. E o Popper, ele começa a falar, ó, o erro, ele é o motor da ciência, do desenvolvimento científico. Então, você vai encontrar erro, você vai recriar sua hipótese, você vai superar aquela hipótese com uma nova, mas o erro, ele faz parte disso. Pode seguir, Gustavo. E aí ele fala que, inclusive, antes dele, o David Hume já põe uma questão muito complexa sobre o método indutivista, que seria a teoria do cisne negro, né? Que seria logicamente impossível comprovar uma teoria universal apenas usando a experiência, visto que apenas uma única contraprova genuína falseia essa proposição. Então, você consegue observar que observações individuais, como no método indutivo, ela consegue até corroborar com a sua hipótese, ela consegue falsear a sua hipótese, mas ela nunca comprova. Porque no momento que você vê um cisne preto, se você viu 100% branco, no momento que você vê um preto, você quebrou a conclusão de que todos os cisnes são brancos. Então, essa questão do Hume já é um argumento muito grande contra o indutivismo. Pode seguir. E aí a gente chega no ponto importante, que é o critério de demarcação científica. A gente lembra que no ciclo de Viena houve a demarcação do critério de verificabilidade, e o Popper, ele fala, olha, eu tenho uma outra ideia sobre isso. O método indutivo, enfim, que vem com outras nomenclaturas, desde Aristóteles, enfim, falando que você divide o que é científico e o que não é científico entre opinião e ciência. Então, se eu estou dando opinião, isso não é científico, mas se eu estou exercendo algum raciocínio, alguma abstração, isso é científico. O Popper fala, não, nisso aí eu incluo muita pseudociência, muita metaciência, muitas outras situações que eu não considero científico. Então, ele propôs o critério da falseabilidade. Então, aquilo que é passível de ser falseável é considerado científico, o que não é
ele pode ser qualquer coisa menos científico. Pode ser crença, pode ser dogma, pode ser pseudociência, pode ser metafísica. Inclusive, há uma resistência sobre isso, né? Porque a gente tem a frase de Newton, hipóteses não fingo, né? Eu não uso hipóteses, eu simplesmente observo e chego. Pô, quer dizer que Newton não praticou ciência? Enfim, em vários aspectos ele praticou, até porque há quem se questione que ele realmente tinha hipóteses. Mas não impede dele ter tomado condutas não científicas que contribuíram com o crescimento do conhecimento humano. Isso não é questionável. Então, não é porque ele não seguiu um critério popperiano que ele não consegue contribuir. É o que Vini muito bem falou. O método indutivismo tem suas aplicabilidades, né? Pode seguir. Pronto. E aí o Popper ainda vai um pouco mais longe. Ele fala assim, quanto mais informativa uma teoria maior seu poder preditivo, maior sua testabilidade. E quanto mais improvável uma teoria, melhor cientificamente e, consequentemente, mais próxima da verdade. Então, isso ele começa a aprofundar no seguinte conceito. Se eu estou desenhando uma hipótese, uma teoria, que ela é muito provável de que aconteça, que ela tem poucas coisas que são, enfim, arriscadas, que são ousadas, né? Provavelmente eu vou ter poucas coisas com as quais eu possa falseá-la. Mas se eu pego uma teoria, por exemplo, a de Einstein, que meio que foi uma explosão, enfim, na física newtoniana, se aquela teoria ela é muito diferente, eu tenho muitas coisas para falseá-la. E se eu não consigo falseá-la, ela é uma teoria cientificamente forte, cientificamente importante. Então ele começa até a desenvolver um pouco mais sobre isso. Pode seguir, Gustavo. E aí ele propõe essa questão de um método dedutivo para o crescimento do conhecimento humano. Vale lembrar que ele, a todo tempo, ele sabe que uma coisa é o racional filosófico, outra coisa é a aplicabilidade prática, pragmática, né? Mas ele traz esse método de falar o seguinte, olha, a gente sempre tem que testar a consistência interna das teorias para ver se há contradições, certo? A gente vai ver se essa teoria realmente ela é científica ou se ela é tautológica, dogmática, enfim. A partir daí, pode seguir. A gente vai comparar as teorias concorrentes à teoria que existe, certo? E a gente vai determinar se existe avanço, se ela é uma teoria mais robusta, mais ousada. Se existe avanço sobre fenômenos não explicados anteriormente, a gente vai fazer os testes, vai aplicar realmente técnicas empíricas, técnicas indutivas, técnicas estatísticas, seja lá o que for, mas a gente sempre tem que ter em mente que a gente tem que testar as informações que derivam delas. Então, ver se há falseabilidade nessa proposta. A partir daí, a gente seguir um protocolo dedutivo, né? E a gente, enfim, pode tratar aquilo como algo científico. Gustavo, você tá mutado. Tá desligado. Perdão, gente. Eu tentei não atrapalhar e acabei esquecendo. Então, agora dando continuidade a mais um momento de maiêutica para a gente seguir para um momento, falar de uma ideia mais recente na historiografia. Eu queria saber, a ciência evolui de forma cumulativa? E quem vai responder é João Rezende. João Rezende, tá aí? Oi, consegue me ouvir? Consigo, por favor. Você poderia definir melhor a palavra cumulativa? Que se acumula. De forma acumulada. Uhum. Eu acho que sim. Eu acho que é uma possibilidade. Mas não é por isso que a gente deve necessariamente, por exemplo, rejeitar uma hipótese que quebra paradigmas ou algo do tipo. Bacana. Eu acho que esse cara aqui, o Thomas Kuhn, ele pensa mais ou menos parecido com você. O Thomas Kuhn, ele foi um físico estadunidense que morreu há pouco tempo, ele morreu há 25 anos, ele morreu em 96, e que ele trouxe uma contribuição muito bacana para a filosofia da ciência. O seu principal trabalho é A Estrutura das Revoluções Científicas, esse livro que eu cito, e que eu quero explicar 2 pontos importantes desse livro aqui. No seu livro, ele vai definir revoluções científicas como aqueles episódios de desenvolvimento não cumulativo nos quais um paradigma mais antigo é total ou parcialmente substituído por um novo, incompatível com o anterior. Então, observe que o Kuhn aqui,
para os reais avanços da ciência, não vai estar nas linhas entre um ponto e outro, e sim nos pontos, e sim nas arestas, porque são nesses momentos, né, aí, nesses pontinhos que eu coloquei, nesses pontos, são nesses momentos que há uma ruptura de um paradigma em detrimento a outro. Então, agora outra pergunta rápida. O que diabo é um paradigma, Isabel? O que é o paradigma? O que é É um uma coisa, paradigma? é tipo uma base que a gente estabelece para desenvolver novos conhecimentos. Um exemplo dentro das referências que você trouxe é que o paradigma da educação seria o ensino. Então, sempre quando a gente pensa em melhorar a educação, a gente pensa, então vou melhorar o ensino. Mas não necessariamente precisa ser nessa estrutura. Então, eu imagino que o bom paradigma seja o capitalismo, por exemplo. São boas observações. Eu vou trazer a definição bonitinha, assim, armadinha do Kuhn, para a gente seguir de uma forma mais fluida, tá? O Kuhn vai definir paradigma como: são realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante o tempo, fornecem problemas e soluções modelares de modelo para uma comunidade de praticantes de uma ciência. Então, o que o Kuhn traz para a gente poder pensar é que o paradigma é como se fosse uma plataforma comum em que os pesquisadores de um determinado tempo, espaço e grupo estão em pé. E eles estão lá nessa plataforma. E com isso, os pesquisadores que estão em cima dessa plataforma, que é o paradigma, eles conseguem ver, tocar, interagir, raciocinar, interagir com a realidade ao seu redor. Então, para o Kuhn, a ciência vai avançar no momento que esses cientistas que estão em cima dessa plataforma, eles vão para outra plataforma, né? Os cientistas saem de uma para outra. E não necessariamente é uma plataforma maior, uma plataforma menor, grande ou pequena. Pode ser uma plataforma do mesmo tamanho, mas com um formato, uma conformação diferente. Então, se a gente for trazer um exemplo bem bobo aqui da medicina, antibiótico e terapia, como a medicina tratava infecções antes do desenvolvimento de antibióticos, e como a medicina passou a tratar infecções após o desenvolvimento da penicilina. A descoberta da penicilina foi uma quebra de paradigmas antigos, né, das teorias humorais e tudo mais, e colocou a ciência, né, colocou a prática médica em outra plataforma. Então, a partir desse racional, o Kuhn vai trazer que o entendimento da ciência, através de uma ótica dos paradigmas, ela é muito mais interessante do que você tentar pensar ciência e ficar apegado a demarcações, a regras muito perfeitas, daquilo que pode ser ciência, daquilo que não pode ser ciência. Então, o racional dos paradigmas permite que as pessoas dentro desse mesmo paradigma, eles tenham uma capacidade de comunicação melhor. E essa comunicação, né, ela permite que nós buscamos meios de enxergar a realidade, de compreender a realidade, que não necessariamente são os científicos. Então, essa comunicação permite que a gente seja criativo na forma que a gente entende a realidade, né? Na forma de quebra de paradigmas, muito mais do que a gente fique restrito ao campo científico e fique detido a regras e demarcações estritas, o que é ciência, do que não é ciência, aquilo que é válido, aquilo que não é válido. Essa é a contribuição mais recente do século XX, Thomas Kuhn. Muito bem. Então, sem mais delongas, vamos à receita de bolo, né? Queria que João me respondesse qual seria a principal regra do método científico. Qual seria a principal regra do método científico? Dá para me ouvir? Tá dando para me ouvir? Tá sim, tá sim. Cara, então, eu acho que, seguindo a ideia de Popper, eu acho que seria a possibilidade de rejeitarmos algo, de refutarmos algo. Certo, certo. É uma boa ideia. Alguém mais quer falar alguma coisa? Tem alguma ideia? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, vamos lá. Gusta? Pronto. A gente falou sobre empirismo, sobre indutivismo, método dedutivo, racionalismo, vários ismos, para chegar numa receita. Mas não existe receita, né? A gente viu que Popper falou que existe uma variação muito grande, metodologicamente falando, na construção, enfim, da produção científica. Porque você
tem diversas áreas, tem áreas biológicas, áreas humanas, áreas que você trata com uma quantidade grande de dados, áreas que você trata com uma quantidade pequena de dados, áreas que você tem mais recurso, menos recurso, áreas, enfim. Então, você não consegue desenhar aquilo que a gente vê nos cadernos de ensino médio, primeiro colete tal coisa, faça sua observação, descreva seus resultados, etc. Não existe isso, né? Isso é muito confundido com metodologia mesmo científica. Metodologia de pesquisa, desculpa. Então, assim, o que a gente consegue abstrair é que a construção, na pesquisa médica, a gente tem que se atentar a algumas outras situações que não essa questão filosófica. A gente tem que dividir. O Guilherme, conversando com a gente, falou uma coisa muito interessante, que, tipo assim, você tem que saber dividir o que é filosofia da ciência e o que é o cientista em si. O cientista, ele não necessariamente precisa saber de filosofia da ciência, ele vai conseguir praticar a ciência. Vai conseguir fazer pesquisas, etc. Então, não existe uma receita. Aqui o que a gente fez todo esse background para vocês foi só para realmente sensibilizar vocês e demonstrar como que a coisa chegou até aqui, mas na prática a gente vai adaptar a cada situação, certo? Passa aí, Gustavo. Então, assim, como que a gente define metodologicamente que é uma observação, falseia e hipótese? Pode passar. Então, eu trouxe a imagem desses 4 pesquisadores que são de extrema relevância e eles têm em comum de que eles trabalham com estatística, né? E estatística é uma ferramenta moderna que a gente utiliza não só exatamente para falsear, mas para definir probabilidade, para poder falsear, para poder aceitar hipóteses. E aí a gente tem uma dicotomia que é interessante, né? A gente tem estatística frequentista e bayesiana, e tem uma discussão do Egon Pearson e Jesse Niemann e o Fisher sobre o valor de P, né, que foi desenvolvido pelo Fisher, e o teste de hipóteses, que a gente tanto conhece, que foi do Pearson e do Niemann, né? O Fisher, ele discute o valor de P considerando apenas uma hipótese nula, então ele faz uma probabilidade de tal hipótese dada tal observação, e aí ele define um valor crítico lá, isso aqui não é do escopo dessa apresentação, ele define um valor, não crítico, um valor, o nível de significância que ele chama, de 0,05 na prática médica, é o que a gente usa mais, e se aquele valor for tão discrepante, essa probabilidade vai ser muito pequena, vai ser menos do que 0,05. E aí eu consigo meio que rejeitar a hipótese nula. Enfim, isso é uma coisa que não é realmente do escopo, mas o Pearson e o Niemann, eles começam a conversar de uma maneira diferente. Eles falam, olha, eu vou determinar uma hipótese tanto alternativa, nula, quanto uma hipótese alternativa, né? E eu vou considerar erros que eu aceito tolerar. O erro tipo 1, o erro tipo 2. E ele compara, enquanto o Fischer compara com uma distribuição hipotética infinita, o Egon Pearson e o Niemann, eles comparam as hipóteses, né? Então, o que é interessante ver nisso é que, embora a ferramenta deles seja uma estatística frequentista, a gente não consegue determinar se eles têm um método majoritariamente, um racional, digamos assim, majoritariamente indutivo ou dedutivo. Porque, imagine, a gente pensa por dedução, a gente sempre associa a falsibilidade de tentar falsear uma observação. No caso do Fischer, por exemplo, ele está meio que tentando falsear uma hipótese nula, ele não está falseando uma teoria, ele está falseando sabe, a cabeça minha, e imagino de que muitas pessoas dão nó, inclusive as referências que a gente estuda mostra que, aparentemente, eles têm um método mais dedutivo do que indutivo, porque eles, embora se autodenominem indutivistas, ou métodos indutivistas, eles estão realmente sempre superando hipóteses, então eles rejeitam uma, supera, rejeita outra, supera, e assim. Por outro lado, o Bayes cai no mesmo questionamento. O Bayes, o teorema bayesiano, né, que a gente já discutiu algumas vezes aqui na Liga, assim, que você tem uma probabilidade pré-teste, você tem uma informação, você tem uma nova observação e você gera uma atualização daquela probabilidade que você tinha. Então, você tem a probabilidade pós-teste, né? Então, eu tenho, enfim, uma suspeita diagnóstica, eu fiz um exame físico no paciente e eu tenho agora uma nova probabilidade após o meu exame físico, que pode corroborar ou não corroborar com a minha suspeita diagnóstica, né? Isso é indutivo ou isso é dedutivo? Não sei. Se a gente considerar de que ele está atualizando a sua hipótese, isso parece muito um método indutivista.
né? Ele está coletando informações e atualizando a hipótese, então ele está acumulando conhecimento. Mas se a gente for parar para pensar, talvez essa probabilidade pré-teste e pós-teste também sejam passíveis de serem falseadas. Então, também tem componentes do método dedutivo. Em suma, essa desorganização se organiza quando a gente percebe que pouco importa em si qual é a categorização filosófica de cada método. O que importa é que a gente tenha esse discernimento do que a gente está querendo fazer para poder construir um raciocínio e um resultado reprodutível, um resultado que gere evidência. Passa aí, Gustavo. Então, atualmente, o que a gente vê na prática? O que a gente vê na prática é que o racional filosófico de método, do hipotético dedutivo, ele é mais aceito, superior ao método indutivo, embora com todas as ressalvas, e a gente busca desvios práticos na produção dos nossos estudos científicos. Então, a gente vai buscar se existe fabricação, se existe falsificação, se existe plagiarismo, se existe erro metodológico, se existe, a gente vai olhar a nível de evidência, a gente vai ver se aquele estudo foi desenhado, o que é que ele consegue nos trazer de informação, né? Ele tem capacidade de falsear uma teoria? Ele não tem? Enfim, ele tem capacidade de mudar minha conduta? Ele não tem? E existem novos paradigmas, né? Estudos exploratórios, estudos ômicos, que teoricamente você não parte de hipóteses. O estudo exploratório você fala, vou investigar uma determinada situação. O estudo ômico você parte, vou pegar moléculas, genes, enfim, coisas minúsculas e em quantidade infinitesimal e compará-las e a partir daí vou ver padrões. Então, teoricamente, você não tem hipótese. Poxa, então esses estudos mais modernos, eles estão indo de encontro ao método dedutivo, porque não tem hipótese. Enfim, isso é uma discussão para um Pinch of Science, porque há até quem advogue que existe hipótese, não existe determinação de observação sem hipótese. Então, isso é uma discussão para onde. Mas, de mensagem final, que eu queria passar para vocês é isso. Essa sessão ela não tem o objetivo de dar uma receita de bolo para vocês, ela tem o objetivo de sensibilizar vocês sobre os conhecimentos dos autores que desenvolveram o método científico e que desenvolveram o raciocínio sobre filosofia da ciência, e a gente chega nesse denominador comum de saber dividir o que é metodologia científica do que é filosofia da ciência, né? E acho que Guilherme, ao final, ele vai poder até falar algumas coisas de ordem prática que a gente conversou e que são muito interessantes para vocês também. Ok. Essa sessão aqui, ela não foi uma sessão sobre ciência. A gente deu 2 passos atrás. Ela foi uma sessão sobre uma etapa que antecede a ciência, que é a filosofia. Todos os conceitos que a gente traz aqui na LAC, né, a gente estuda bioestatística, a gente fala sobre MBA, a gente fala sobre educação médica, parte daqui, em algum momento. Mesmo que não seja explícito, mas parte daqui. Então, parte da habilidade básica, da nossa habilidade básica de razão, de como a gente prepara o nosso racional lógico, para observar a realidade sobre a óptica da ciência. Se a gente for hoje na Fiocruz agora e fazer um inquérito para ver se as pessoas sabem quais são as bases racionais, quais são os modelos metodológicos que eles estão inspirados para conduzir aquela pesquisa que talvez seja uma pesquisa extremamente importante, que vai mudar o paradigma, lá voltando ao Thomas Kuhn, muito provavelmente as pessoas não vão saber. Não vão saber. E como o Thiago disse, isso não é errado. A gente não precisa dominar a historiografia da ciência para sair, para fazer pesquisa de qualidade que seja efetiva, né? Mas é importante a gente saber o que a gente faz e entender a lógica de como a gente pensa e como a gente espera que as outras pessoas que fazem ciência pensem, para a gente agir criticamente para, em momentos como esse, né, de pessoas que vêm com falácias lógicas sobre vacina, sobre distanciamento social e outras coisas, a gente tenha a compreensão dos racionais, para a gente entender os discursos e, a partir daí, a gente contribuir de forma realmente afetiva para o diálogo, não seja achismos e não seja apenas metáforas acima de metáforas. Essa é a minha concepção favorita de ciência, e eu sugeri a Thiago da gente trazer no final, porque quando o Sagan fala que a ciência é mais do que uma forma de conhecimento, é um modo de pensar, é uma forma de interrogar ceticamente o universo com a boa compreensão da falibilidade humana, ele não está falando do que é ciência, do que é pseudociência, nada disso, né? Ele não demarca nada. Ele nos direciona a olhar para as estrelas, ele nos convida a gente interrogar como a gente compreende a realidade e como, no meio de tudo isso, todas essas abstrações da nossa
mente humana, macacos pelados que somos, a gente é bastante pequeno no meio disso tudo. Essas foram as referências utilizadas por mim e por Tiago. E muito obrigado pela atenção de todos. Gusta e Thiago, parabéns pela sessão. Só me tire uma dúvida, o Guilherme vai fazer alguma intervenção agora ou a gente vai ir para discussão e as pessoas vão fazer perguntas, tanto ao Guilherme quanto a vocês dois? Eu acho que como o Guilherme preferir. Se ele preferir fazer alguma intervenção e depois abrir para perguntas, pode ser, enfim. Então, tranquilo. Guilherme, sinta-se à vontade. E, gente, eu prefiro que vocês perguntem antes, porque eu tenho certeza que vocês vão perguntar alguma coisa que faz mais sentido eu falar do que simplesmente chegar e falar. Só para organizar, pessoal, como é que funciona? Quem quiser fazer uma pergunta, coloca um asterisco aqui no chat e eu vou estar organizando a ordem de perguntas, tudo bem? Então, para ser o mais, assim, democrático possível, as pessoas fazem uma pergunta por vez, entendeu? Não façam todas as perguntas de modo a tirar a possibilidade de um coleguinha também tirar as suas dúvidas, tanto com o Thiago Timóteo, com o Gustavo e Guilherme, beleza? Caio já pode ir fazendo. Beleza. Estudando para a sessão, né? Eu fiquei pensando muito e eu vou jogar para Guilherme para saber a opinião dele aí, para o pessoal que fez a sessão também, que eu fiquei curioso. Velho, quando eu estava estudando para a sessão, eu me bati muitas vezes para entender as coisas e eu fiquei pensando assim, pô, por que eu tô tendo dificuldade em abstrair sobre isso? Mas quando eu parei para ouvir o podcast dos Dragões de Garagem, que eu percebi que eram vários cientistas de áreas diferentes discutindo, meio que caiu a fichinha, sabe? Que, tipo, você fazer demarcações de ciência ou falar assim, o método científico é isso. É muito mais difícil quando você entende que várias áreas usam disso que chamamos de método científico, que chamamos de ciência. Então, quando você bota cientista social para conversar com um cara que é, sei lá, de ciências naturais, ou então você vai e pega um matemático e todo mundo vai falar, ó, ciência é isso, com certeza, pelo menos eu acho, que eles não vão conseguir entrar em um consenso do que eles usam para chamar de método científico ou de ciência. Quando o Tiago fez a pergunta assim, então, o que é que você, João, acha que é essencial, assim, que você tem para você chamar algo de ciência? Eu demorei um pouco para pensar e a única coisa que me veio na cabeça, assim, seria a sistematização. Mas só que me foge definir o método científico. Acho que eu consigo fazer isso pensando nas ciências médicas, assim, o que a gente usa, assim, de ciência natural. Mas só que tentar compreender como um todo, para mim, é muito mais difícil. Então, tipo, como é que a gente consegue dialogar entre as áreas e para a população, para que se entenda o que é ciência e para que a gente consiga diferenciar de outras práticas que não são ciência e tentam se passar como ciência? Posso eu responder? Pode sim, por favor. Velho, teve vários comentários aí, nem todos foram perguntas. A primeira coisa que eu queria dizer é porque muitas das coisas que você citou aí, para mim, não são ciência. Ciência social, para mim, é uma antítese, como termo, entende? Tipo, a maior parte das áreas que usam o termo ciência social, que se dizem ciência social, na verdade, são disciplinas acadêmicas, são áreas de estudo, mas eu não acho que aquilo seja ciência. Matemática também não. Matemática, eu não consigo ver matemática como ciência, por outra coisa. Eu tenho uma aula na aceleração científica que é uma aula sobre o que é ciência, e essa aula começa com uma definição minha do que é ciência, e eu começo dizendo, olha, eu vou dar uma definição minha, é meio informal, mas nós não temos uma definição boa de ciência. Por quê? Porque a gente não tem um critério de demarcação. Então, como a gente não tem um critério de demarcação, você não vai ter uma definição bem aceita, assim, bem universal de ciência. E aí eu falo que ciência, para mim, certo? É um método para conhecimento da natureza, ou seja, do mundo físico, physis é natureza em grego, né? Que usa algum grau de observação para construir uma narrativa baseada em observação e reprodutibilidade. Fica super vago, mas é porque é a única coisa que é meio que comum a toda a definição de ciência. Porque todas as definições de ciência que tentaram ser um pouco mais precisas que isso,
acabam tendo defeitos muito graves. Essa definição assim, super exígua, sabe, de experimentos, explicar o universo e reproduzir esses experimentos, é de um professor da Oxford chamado Roger Bacon, um cara bem antigo, assim, sabe, de 1200 e pouco. E, assim, ele, como todo bom filósofo da ciência, nunca fez muita ciência, não, ao que parece. Ele só descreveu sobre. Mas, assim, eu não acho, por exemplo, que ciências sociais se encaixam na definição de ciência. Por quê? Porque a maior parte das áreas de ciências sociais tem um esforço muito maior de narrativa, ou seja, de construção textual do que é o modelo da realidade, do que, de fato, de observação, experimentação e seleção baseado na observação. Então, falta o componente prático, falta o componente empírico, que é necessário, entende? Matemática também, mas matemática não é porque falta o componente de observação, é porque matemática não precisa. Matemática não descreve o mundo físico de forma nenhuma. Matemática é uma área do conhecimento puramente analítica. Distinção sintético-analítica é uma coisa que, tipo assim, que alguns filósofos abordam, quem trabalha muito com isso é Kant. Só que, assim, o conhecimento sintético é um conhecimento que diz respeito ao mundo, e para ele ser considerado como verdadeiro ou falso, você depende de algum grau de observação do mundo real para aquilo ser validado. E o conhecimento analítico, não. Ele é meio que tautológico a partir das regras do próprio sistema. A matemática é toda tautológica. Então, se você chamar um matemático para dizer o que é ciência e ele falar pensando na matemática, ele vai falar de uma coisa que não é ciência de forma nenhuma. Justamente por estar no outro oposto. Porque matemática é toda tautologia. Tipo assim, a gente tem 2.200 anos de geometria, que é toda a geometria que a gente aprende na escola, que são baseados em só 10 axiomas, que são aqueles axiomas de Euclides, que o cara pegou, enumerou aqueles 10 axiomas, e tudo que se produziu de geometria até o século XIX é simplesmente extensão desses 10 axiomas, dedução a partir disso. Então você não precisa de nenhum tipo de observação do mundo externo, você só precisa de 10 axiomas para você produzir tudo que a gente produziu em geometria em 2.200 anos, entende? Então é uma coisa completamente diferente. Também não precisa de observação do mundo real. Ciência médica, por outro lado, assim, sabe, tipo assim, quando a gente vai para dentro do que você chamou de ciências da natureza, que aí tem numa ponta física e na outra ponta, assim, sabe, tipo, o que eu acho que já tá quase caindo fora, que é a medicina. Economia, para mim, também não entra em ciência, por exemplo. A maior parte da literatura econômica, na verdade. Você tem, assim, uma coxa de retalhos entre áreas que trabalham com modelos que eu acho muito adequados e que, inclusive, a maior parte dos cientistas tem um conhecimento muito bom do que é filosofia da ciência, tipo a física. A física é uma área que os bons físicos, em geral, têm um bom conhecimento de epistemologia. E aí a gente tem a área tipo a medicina, que é basicamente uma coxa de retalho de experimento, entende? Que tem muito pouco modelo, a depender da área que você esteja lidando. Então, assim, eu acho que essa dificuldade é porque muitas vezes a gente chama muita coisa de ciência que não é ciência, entende? Ou que pelo menos não deveria se definir de acordo com isso. Tipo, se você pega a literatura de ciência social, na maior parte do tempo, você está lendo uma coisa em que o esforço de argumentação é muito mais importante do que o esforço de experimentação. E se a gente resgata o que a galera tentou criar com ciência, assim, sabe, tipo, na Idade Média, baseado naqueles... Tipo assim, na minha interpretação, ciência é um movimento criado na Idade Média por um monte de padres tentando entender que o universo era racional por ser criado por um Deus racional e interpretando o universo como algo racional por ter uma formação extremamente grega. Então, assim, esse esforço de explicar... Peraí, eu me perdi aqui agora um pouquinho. Esse esforço de explicar o universo, entende? Envolve um componente muito importante de você observar, certo? E de você experimentar, e de você brincar com o universo para você poder ver o que está acontecendo nele. E eu acho que a maior parte da ciência social esquece isso um pouquinho, entende? É muito mais discussão do que como é que é o nome? Do que experimentação. Mas, assim, como é que a gente dialoga na população para dizer o que é pseudociência ou não? Velho, eu acho isso impossível, sabe? Sendo sincero, eu acho que o critério de demarcação de Popper, que é, assim, um dos critérios mais sólidos e tal, assim, não sei o que a gente tem, ele é muito rígido, ele acaba jogando muita coisa fora. Eu acho que se a gente não pensa no critério de Popper, se a gente pega, assim, nossa visão, assim, mais intuitiva do que é ciência, a gente acaba sendo positivista. Que a gente acha que ciência é um cara no laboratório com um jaleco fazendo uma coisa muito standard, entende que também não é o caso. Então, assim, eu não vejo como a gente pode pegar e dizer para a população, tipo, isso é ciência, isso é não, tipo, isso não é, de forma muito bem provada, entende? Porque a gente não tem critério de demarcação bom. Eu acho que... Eu não sei se eu respondi tudo que você falou, não. Você falou muita coisa. Só para complementar isso aí, eu e Gusto, a gente mandou mensagem para vários professores nossos para perguntar o que era ciência para eles, né? Com Jamari, com Chipa, com Rita, Lucena, com Garcia, um bocado de gente. E nenhum deles respondeu. Quem respondeu falou, poxa, velho, vou ter que pensar porque é muito difícil. Então, você vê caras que têm, enfim, pessoas que têm
uma produção científica muito grande ainda tem essa dificuldade. Ainda tem porque realmente não existe um consenso, assim, né? Mas é porque o que é ciência é um problema dos filósofos e não dos cientistas. Isso é uma coisa curiosa. Tipo assim, vocês conhecem aquele Neil deGrasse Tyson, né? Aquele cara que apresenta o Cosmos hoje e tal. Tudo bem, eu não considero aquele cara cientista. Eu acho ele mais divulgador científico do que qualquer coisa. Só que ele tem uma frase, inclusive, que ele foi almoçado por filósofos por falar ela, que ele falou que filosofia da ciência era inútil porque filosofia da ciência nunca tinha gerado nenhum avanço científico. Tudo bem, tipo assim, realmente é uma frase meio idiota, porque fazer avanços científicos é responsabilidade da ciência, não da filosofia da ciência. Só que a queixa dele, que para mim faz muito sentido, é que filosofia da ciência é um esforço de filósofos muito desconectado do trabalho de cientistas reais. Quando Popper deu a definição de ciência dele, Popper deu uma definição em que ele estava vaticinando o que era ciência, ele estava pontificando. Ele não diz, a ciência que é feita é essa. Ele virou e disse, ciência seria melhor se fosse feita dessa forma. Sendo que Popper nunca fez ciência nenhuma. Ele estava simplesmente virando para um grupo de pessoas que não são ele e dizendo, vocês deveriam estar trabalhando assim. As pessoas ouviram, ignoraram e continuaram fazendo ciência da forma que elas faziam, que é uma coisa meio intuitiva, sem pensar em ciência. Por outro lado, a gente tem Thomas Kuhn, que vocês citaram aí na aula, que é um cara que descreve ciência de forma, assim, muito precisa, sabe? Ele é um cara que fez undergrad em física, pelo que eu lembro. Aí ele terminou, ele fez undergrad na Harvard. Aí ele pegou uma bolsa lá da Harvard para ficar estudando história da ciência e aí escreveu um livro sobre como a ciência evoluía. E esse livro é extremamente, tipo assim, ele é muito exato em descrever como a física evolui, sabe? Ele é bem, como é que eu posso dizer? Ele tá correto em tudo que ele fala. Só que o problema é que ele é correto sem dar nenhum tipo de contribuição. Ele basicamente descreve um relato, assim, sabe, de como a ciência progride na visão dele. Você não pode pegar aquilo para usar para definir ciência, porque ele não dá critério de demarcação. Você não pode pegar aquilo para usar para melhorar o método científico de forma nenhuma. E ele reduz muito ciência, na verdade, a um esforço textual entre cientistas de se convencer um ao outro do que é o melhor novo paradigma. E, no fim das contas, isso nem sequer prova que ciência é melhor do que não ciência, como a gente nem consegue usar isso para melhorar a ciência de forma nenhuma, entende? Então, o que eu estou tentando dizer com isso tudo é que existe um esforço dos filósofos para tentar definir ciência, só que esse esforço é meio desconectado dos cientistas. E os cientistas, por outro lado, estão fazendo ciência de forma intuitiva, mais ou menos, há uns 700, 800 anos. Ninguém sabe muito bem como. Ninguém sabe muito bem por que funciona. E, na verdade, ninguém sabe se funciona. A gente tem filósofos que defendem que ciência não é melhor do que outras formas de produzir conhecimento para gerar tecnologia, por exemplo. Tipo, Feyerabend é um cara que defende isso aí nessa linha, entende? Então, essa área é uma área, assim, tipo, que não tem nenhum tipo de como é que eu vou dizer, de consenso. Inclusive, já me perguntaram uma vez, assim, sabe, tipo, no Instagram da Aceleração, se eu achava que ciência era a melhor forma de produzir conhecimento. Eu respondi sim, só que eu não posso provar. Eu acho que agora sou eu fazendo a pergunta. Guilherme, você que é um cara que tem muito esse conhecimento de ciência e também está na frente da medicina, queria fazer uma provocação. Para você, qual seria o limite entre buscar sempre as melhores evidências para a prática médica e ser uma pessoa evidenciomaníaca, ser um médico evidenciomaníaco? Eu acho que medicina não é ciência, medicina é uma profissão. Eu não vou falar arte, não, porque eu acho isso poesia errada, entende? Medicina é um ofício. E um ofício é uma coisa que você exerce com a melhor informação possível, certo? A melhor informação possível é a melhor informação possível. Ela pode ser pouca informação, além de um chute bem, tipo assim, um chute mais ou menos calculado. Na maior parte das vezes na medicina, a gente tem que fazer isso, entende? A gente tem que dar um chute mais ou menos calculado. E aí você dá o chute com a melhor informação possível. O que é que acontece quando a gente tem algo muito sólido na literatura, mostrado por estudos muito bons? A gente confia naquela informação com muita força e quando a gente vai fazer um cálculo da probabilidade do paciente sair melhor se você tomar uma conduta ou não, você bota como se fosse um nódulozinho de probabilidade ali, dando 95% de probabilidade para aquela sua informação estar correta, certo? Se você tem informação ruim, essa probabilidade começa a cair. Eu falei 95, mas assim, eu estou dizendo um número alto, certo? Você começa a tirar um pouco de força desse nódulozinho de probabilidade, certo? Só que no fim das contas, o que você tem é um problema de decisão. Você tem uma árvorezinha aqui em cima você tomou uma conduta, aqui embaixo você não tomou uma conduta, e você tem a probabilidade do paciente sair mal se você não tomou, sair bem se você tomou, sair mal se você tomou e sair bem se você tomou. Então você tem as duas coisas acontecendo nos dois cenários. E você tem que levar em conta a probabilidade de que a informação que você tem
para saber se o cara vai sair bem se você tomar ou sair mal se você não tomar, é uma informação que tem grau de incerteza. Então, quando a gente vai perdendo a qualidade dos estudos, a gente vai adicionando incerteza a isso. Mas ainda dá para tentar estimar a probabilidade do cara sair melhor em algum desses, entende? Levando em conta a sua incerteza. Eu não acho que você precisa de ensaio clínico para tomar toda a decisão. Na verdade, é melhor que você tenha ciência de boa qualidade e ensaio clínico para tomar qualquer decisão. Mas você não vai ter para a maioria. Mas você não precisa de ensaio clínico para nenhuma. Você precisa enfrentar aquilo como um problema de decisão, em que você, no fim das contas, vai ter que tomar uma decisão binária, e que você tem que jogar probabilidades de você estar certo quando sua informação é ruim. Você tem que levar em sua incerteza em conta. Mas, no fim das contas, você toma uma decisão. Deu pra entender isso? Deu. Acho que agora é Pedro Abad. Nesse sentido, uma vez eu estava lendo a respeito de paradigma de Thomas Kuhn em relação à medicina baseada em evidências, porque tem alguns autores que dizem que a medicina baseada em evidências veio com um novo paradigma e outros que dizem que não é uma mudança de paradigma, a medicina baseada em evidências para a forma como medicina é construída, mas não é ciência, pelo que você está falando, né? Seria mais ofício. Mas para a própria produção científica, biomédica, a medicina baseada em evidências veio com uma mudança de paradigma ou você acha que isso é sem cabeça? Não, eu acho que a medicina baseada em evidência é uma mudança de paradigma em como a gente pratica a medicina, no sentido de que uma mudança de a plataforma que a gente enxerga a medicina, que eu vou enxergar a medicina primariamente a partir da ponta empírica, ou seja, da ponta do que eu tenho demonstrado com o estudo. Eu não vou me preocupar tanto com a narrativa e com a coerência da narrativa do sistema que eu criei para explicar o corpo humano. Então, a gente vira as costas um pouquinho para o esforço que a gente está fazendo para explicar o corpo humano e passa a olhar a outra ponta, que é a ponta que a gente tem dos estudos mostrando o benefício. Só que isso não mudou a forma como a gente constrói a narrativa de como funciona o corpo humano, ou como a gente constrói droga, ou como a gente desenvolve novas drogas, ou como a gente começa a pensar em doença. Isso mudou a forma como a gente prescreve medicação. Então, eu acho que é uma mudança de paradigma da assistência médica, não da ciência médica. Entendi. Obrigado. Dan? Boa noite, gente. Guilherme, eu queria saber de você, já que você trabalha já com isso há um tempo, para relações humanas, assim, para as áreas das relações humanas, você acha que a ciência ainda é o melhor meio para a verdade? Para chegar à verdade? Defina relações humanas. Pois. Para as áreas que a gente tem influência da sociedade, influência social. É que é complicado definir, porque tudo é dentro da sociedade, claro, mas eu quis dizer áreas, por exemplo, da economia, áreas da psicologia, que a gente depende do componente humano interagindo com o outro. Acho mesmo da psicologia e da antropologia, tudo. Acho que sim. Qual é o problema para mim? É que eu acho que no sentido de tipo assim, se a gente pegar Thomas Kuhn como um cara para enxergar a ciência, eu acho que essas áreas são áreas que são pré-paradigmáticas, no sentido de, são áreas em que existe milhares de paradigmas ruins para ver o mundo, que competem entre si, nenhum consegue unificar as pessoas mais ou menos, porque nenhum é bom o suficiente para convencer a comunidade de que você deve começar a olhar o campo dessa forma, você começar a fazer experimentos e aí derrubar e criar teorias de forma mais sistematizada. Entende? Tipo assim, então Kuhn chamaria isso daí de ciência pré-paradigmática, Popper chamaria isso de pseudociência. Eu acho que essas áreas, no momento, são pseudocientíficas ou pré-paradigmáticas. Por quê? Porque você tem muita narrativa e pouco experimento. Mas eu acho que seria possível encarar esses problemas com mais experimentos. Bastaria que a gente tivesse modelos melhores, explicativos do que está acontecendo nessas áreas, para a gente começar a gerar hipóteses que são um pouco melhores para elas começarem a dar certo nos experimentos. E aí, quando as hipóteses começassem a dar certo, a gente ia começar a formar narrativas mais coesas. Por que física deu tão certo como ciência e é o protótipo de todo cara que vai escrever sobre a história da ciência? Porque física tem modelos muito bons, entende? Quando a galera começou a pensar esses modelos que a gente tem hoje para física, para elektrodinâmica, para gravidade, para depois para relatividade e tal,
os modelos eram muito bem pensados, então quando o pessoal ia nos experimentos, os experimentos eram muito cirúrgicos, sabe? A experimentação batia com o modelo. E aí a galera ia abraçando o modelo, entende? E aí o modelo fica muito bem incorporado e os experimentos dão muito certo, entende? Não é o que acontece, por exemplo, na medicina. Medicina, a gente tá meio a esmo, assim, sabe? Tipo, quer ver uma área na medicina que é fantástica, do ponto de vista de narrativa científica? Microbiologia. Microbiologia teve um cara que realmente mudou o paradigma. Para mim, não é a penicilina que muda o paradigma, é a teoria microbiológica de disseminação de doença. Porque aí a galera começou a pensar na ideia de, não, tem um patógeno ali, eu vou matar esse patógeno, vou descobrir uma substância para matar esse patógeno, o que quer que seja. Isso vem muito antes da penicilina. Tipo, a galera já usava arsênico para tentar tratar sífilis 30 anos antes da penicilina. Então, assim, para mim, a teoria microbiológica foi uma coisa de tanto sucesso que hoje, quando a gente tem um patógeno identificado e a gente encontra a substância a ele, normalmente a gente tem ensaios muito positivos. E, na verdade, foi uma área de tanto sucesso que a gente salvou um monte de vida em doença infecciosa e transformou os infectologistas hoje em uma profissão médica, tipo assim, infectologista ou epidemiologista de doença infecciosa. Isso hoje é uma fração do que era 100 anos atrás. Porque essa área foi tão científica, tão bem sucedida na ciência, na criação de uma narrativa unificante e depois em desenvolver experimentos que davam certo por causa dessa narrativa unificante, que eles meio que acabaram com a demanda pela área, em certo sentido, entende? Uma área da medicina que não tem isso, por outro lado, é doença crônica não transmissível, qualquer que seja. Doença cardiovascular, doença endócrina, qualquer doença dessa crônica que a gente pega e acompanha o paciente por muito tempo. Essa área é completamente várzea, sabe? A gente vai descobrindo coisa meio que ao acaso, a gente descobre uma droga meio que ao acaso e a gente vai tentando melhorar ela um pouquinho, e um pouquinho, e um pouquinho, e um pouquinho, e um pouquinho, a maior parte dos estudos são em cima disso, entende? Então, são áreas que são completamente colcha de retalho de experimento, com muito pouca coisa unificante aí no meio. São áreas meio pré-paradigmáticas na medicina, na minha visão. Isabel? Sou eu, sim. Cara, caso alguém tenha alguma dúvida em relação a esse tema de experimentos, porque tá muito interessante, porque a minha muda completamente. Alguém tem? E Eu quiser tenho. fazer o seu? Mande aí, mano. Pronto. Depois eu entro. Guilherme, eu queria fazer mais uma outra provocação para você, que é a seguinte, muito baseado na obra de Kant. Eu gosto também bastante dela. Até onde pressupostos que hoje nós tornamos, sobretudo o ecossistema científico, como indispensáveis para a pesquisa clínica de boa qualidade, como um cálculo amostral ser totalmente respeitado, uma randomização, duplo cego, intention to treat, não engessam o pensamento científico e, de algum modo, impedem uma revolução assim do paradigma atual. E até onde a gente precisa ser refém dessas estruturas que são tidas como padrão ouro da pesquisa e rejeitar alternativas ou até mesmo pesquisas que não respeitam todos esses pressupostos ou não conseguem alcançar todos esses pressupostos? Eu acho que esses pressupostos são pressupostos de um bom experimento e não pressupostos do sistema científico como um todo, entende? Porque, assim, um experimento é o melhor desenho de estudo para demonstrar causalidade, uma relação causal entre uma coisa e outra, certo? E aí eu acho que, todas as coisas que você falou são indispensáveis, e são indispensáveis por uma questão de axioma mesmo, assim, sabe? De o que é um contrafactual, que é a coisa que demonstra causalidade, que eu conversei com vocês um pouquinho, e como um experimento, que é um ensaio clínico randomizado, né, na medicina, na prática, como um experimento é a coisa que mais se aproxima disso, e é a melhor forma de demonstrar causalidade. Por outro lado, o sistema científico não é só experimento. O experimento é como se fosse o momento em que uma certa coisa, uma certa ideia do sistema científico é coroada. Porque você faz aquilo e você demonstra da forma mais clara possível uma relação causal entre uma coisa e outra. Mas não é através dele, por exemplo, que a hipótese é gerada, que alguém tem uma ideia, que alguém cria alguma coisa, entende? Então, assim, eu acho que essas coisas são engessantes do experimento, mas porque o experimento é a parte mais engessada da ciência, porque o experimento é a parte que você vai ancorar o modelo da realidade na realidade. Então, assim, é quando você vai provar, entre aspas, provar, certo? Porque você não prova por verificação, mas é o momento em que você vai pegar aquela teoria, submeter ela à prova master e ver se ela é refutada ou não, pensando assim, de uma forma meio popperiana. E essa parte eu acho que tem que ser rígida, certo? Só que a criação da hipótese, eu acho que não precisa ser rígida.
E aí essas coisas que você falou não engessam a criação da hipótese. E a criação da hipótese, em certo sentido, ela é mais fluida, entende? O que não é fluido é, se você criar a hipótese e você não for ninguém, você convencer alguém a bancar seu experimento. Isso sim é super engessado na medicina. Mas aí não é uma culpa do experimento, é uma culpa mais tipo, do que é um meio científico como relação de poder, entende? Só mais uma duvidazinha que me surge, então. Tipo, na sua percepção, então, estudos que não satisfazem alguns desses critérios de robustez. Por exemplo, um estudo que é pequeno, dada a hipótese que ele se propõe, ele deveria existir? Com certeza. Pequeno em termos de, para quem não entendeu, tipo de tamanho de amostra, por exemplo. Com certeza. Entenda, ensaio clínico e guideline a função dele é orientar não especialista ou não pesquisador. A função desse tipo de coisa é fornecer assim, o bulário para todo mundo seguir. Um cara que é pesquisador em um tema, ele tem que ter a ideia própria e ele tem que estar enfiado na literatura daquilo para puxar, não de ensaio clínico. O ensaio clínico vai ser a ponta da coisa, entende? Quando você produzir uma super literatura que embasa todos os pontos para você fazer o melhor experimento possível, o ensaio clínico é a facada final, entende? Só que o cara que é pesquisador, o cara que tem aquilo, ele tem que ter as próprias ideias sobre o negócio e ele vai ter as próprias ideias puxando de diferentes partes da literatura. Inclusive estudo pequeno, estudo não randomizado, coisa que ele faz em animal. Assim, quer ver um exemplo? Quer ver uma coisa que eu acho extremamente pré-paradigmática? Ventilação mecânica, no momento. A gente tem 2 estudos importantes, tipo assim, a gente tem alguns estudos importantes de ventilação mecânica, mas se você disser, não, eu faço ventilação mecânica baseada em evidência, você está basicamente se referindo a 2 estudos. ProServa, que é sobre prona, e ARMA, que é sobre ventilação protetora. O ProServa é que você prona uma pessoa quando a P sobre F dela é abaixo de 150 e ela tem SARA. É só isso. O ARMA, que é a ventilação protetora, é que você tem que chegar a um platô de no máximo 30 e um volume corrente de 6 ml/kg. Eu falei 2 coisas técnicas de medicina intensiva, né? Mas o que eu estou dizendo é, se você for olhar o que é ratificado por experimento em ventilação mecânica, são 3 coisas, basicamente. Essas 3 ideias. Isso não é uma narrativa unificada sobre o que é um pulmão, o que é SARA e como um pulmão deveria ser ventilado. São só 3 coisas, na verdade. Você pode ter qualquer narrativa explicando por que o pulmão só pode ter uma pressão de 30, porque ele só pode ter um volume de 6, porque que a pessoa que está com aquele pulmão melhora quando você vira ela de barriga para baixo, entende? Você pode criar qualquer justificativa. É porque sai o catarro pela boca, que nem aquele repórter falou. Pouco importa, entende? Um dos caras que criou a ventilação protetora é um professor daqui da USP, chamado Marcelo Amato. E ele tem ideias meio loucas sobre ventilação mecânica. Assim, ele tem uma UTI de porcos e uma UTI de seres humanos, que são basicamente porcos. Porque, assim, tipo, é completamente experimentação, assim, sabe? Tipo, dentro da UTI dele. E se você for conversar com ele sobre o que é ventilação protetora ou o que é um pulmão e tal, não sei o quê, ele não concorda com essas ideias aí. Só que ele tem uma narrativa toda unificada sobre o que é um pulmão, que poderia ser paradigmática se ela fosse abraçada pela comunidade. E que casa com essas 3 ideias. Então, ciência, para mim, é quando um cara desse pega 3 pontos da realidade, que é o pulmão melhora quando a pessoa vira de barriga para baixo, o pulmão melhora quando a gente faz volume mais baixo, tipo 6 ml/kg, e o pulmão melhora com pressão baixa, 30 ml de platô. Ele cria uma narrativa que justifica isso tudo, e a narrativa permite que você deduza outras coisas. E a partir dessas outras coisas que você deduz, você chega e testa essas outras coisas. E se elas começarem a dar certo, você começa a achar que essa narrativa, na verdade, é uma narrativa correta. Que ele talvez tenha criado a fantasia real para explicar como um pulmão funciona. E aí você cria um paradigma. Isso pode vir a ser um paradigma do que é um pulmão nos próximos anos, assim como o Robert Koch criou um paradigma do que era doença infecciosa há 100 e poucos anos atrás, entende? E aí ciência, para mim, é isso. É quando você se ancora em todo tipo de evidência, cria uma narrativa completamente falsa na sua cabeça, puxa regras a partir dessa narrativa e elas começam a dar certo. Todos os exemplos que deram certo em física, de modelos bons em física, foram assim. Alguém criou uma loucura, tipo o próprio Einstein, ele era um cara que sabia filosofia da ciência real, inclusive de esquerda, podem ler, ele tem um artigo sobre. Mas ele tipo assim, a base de Einstein não era ensaio clínico, entende? Tipo, ele nunca leu um ensaio clínico sobre como, tipo assim, raios de luz sendo randomizados para passar perto de planetas grandes. Foi completamente ideia louca na cabeça dele, imaginando, tipo assim, cenas em que você está descendo no elevador e você vê um raio de luz sendo refletido no espelho e tal, não sei o quê. E a partir disso ele criou uma narrativa que podia ser completamente falsa
e começou a tecer deduções ou regras a partir dessa narrativa. E a galera testou essas deduções e deram certo, entende? Eu acho que falta isso em medicina. Obrigado, Guilherme. Isabel? Trazendo para minha dúvida, né? Puxando um pouquinho disso que você estava falando, Guilherme. Então, nesse sentido, a ciência seria acumulativa? Porque quando eu estava estudando, eu fiquei com um pouco dessa dúvida. Se a gente tem um paradigma e a gente quebra esse paradigma e constrói outro paradigma, não é que a gente está construindo outro paradigma. Por que a gente não... Na verdade, a gente usa conhecimentos do paradigma antigo, entende? Então, a gente não destruiu ele por completo. Ele nos auxiliou, pelo menos, a chegar nesse novo ponto. Sim. Então, a ciência acumulativa foi uma dúvida que eu fiquei. Olha, a ideia de Kuhn e de Quine em relação a isso, que eu acho um pouco mais correta do que a de Popper, até porque Popper não descreveu a ciência que era feita, não é a intenção dele. Então, ele não queria estar correto em relação a isso. Ele queria criar o que seria um método que fosse melhor do que a crença de um sacerdote. E aí ele diz assim, ó, eu posso provar que isso é melhor que a crença de um sacerdote. Mas os caras que descreveram ciência, eles não disseram que ciência estava necessariamente caminhando a alguma coisa. Caminhando em direção à verdade, caminhando em conhecimento perfeito, nem que estava caminhando de forma linear. Era uma coisa meio tortuosa, certo? Que a gente vira de direção, e nessa virada de direção, às vezes, a gente dá uns passos para trás, mas que permitem a gente ganhar mais em passos para frente depois. Só que, às vezes, quando a gente dá o passo para trás, a gente não joga tudo fora do passo para trás. Essa é a definição de Quine. Quine é um outro professor da Harvard. Ele escreveu um artigozinho de 20 páginas chamado 2 Dogmas do Empiricismo. E aí as últimas 6 páginas são as páginas em que ele fala o que é ciência, em que ele dá a noção dele sobre ciência, e a descrição dele é quase até meio viajada, assim, sabe? Tipo, ele fala que ciência é como se fosse um sólido de formato complexo, em que os vértices desse sólido são os experimentos e que eles estão ancorados na realidade. Os vértices, que são os experimentos, que são as coisas que a gente observa, não mudam, porque elas estão observadas. Mas o sólido que liga esses vértices pode mudar de forma à vontade. Então, quando a gente tem um sólido, a gente está dizendo que o sólido tem um certo formato, mas aí os vértices que a gente está achando começam a quebrar, tipo assim, começam a não bater com o formato desse sólido, a gente muda o sólido, ou seja, muda as linhas, mas mantém os vértices. Deu para entender? É uma descrição meio fumada. Sim. Mas eu acho que é a descrição mais acurada. Porque, assim, a gente observa experimentos, mas a gente não sabe se a narrativa que está ligando eles é verdade. Quando os experimentos começam a brigar com a narrativa, a gente joga fora um pedaço da narrativa que briga com os experimentos e cria outra e bota no lugar. E essa outra pode ter alguns pedaços da narrativa antiga, mas ela vai ter que ter algumas coisas novas para poder encaixar os novos pontos. Entendeu? Entendi. E a gente não rejeita o sólido antigo quando 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos ou 4 pontos saem do lugar. A gente rejeita o sólido antigo quando os pontos começam a dar tanto problema com o formato do sólido, e aí outra pessoa chega e propõe um sólido novo, que é um pouquinho melhor. Que é o que Kuhn fala também com essas coisas de mudança de paradigma, entende? O paradigma não muda quando a gente acha a teoria científica não é jogada fora quando a gente acha uma coisa que refuta ela, que é o que Popper dizia. A teoria científica muda quando alguém propõe outra que é melhor. Senão as pessoas vão obstinadamente ficar na antiga. Entendeu? Entendi. Então ela é parcialmente cumulativa. É parcialmente cumulativa. É como se fosse assim, se você pensar que a ciência está caminhando mais em direção à verdade, que eu pessoalmente acredito, assim, sabe? Tipo, eu acredito que ciência tende a caminhar mais para a verdade ao longo do tempo. A coisa não é linear, entende? Ela dá umas descidas e subidas, mas a linha de tendência é como se fosse cumulativa. Ela instantaneamente não é cumulativa, porém. Entendi. Perfeito. Muito obrigada.